Olá, boa noite a todos e luz, que assim seja. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2 Desculpem, houve uma dificuldade com a internet. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre O Meu Reino Não É Deste Mundo, que é o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele inicia quando Jesus ele é indagado se ele é rei ou não. E Jesus responde que o reino dele não é deste mundo. E qual seria este reino de Jesus? Aí nós vamos lembrar sobre a vida futura, que é da onde surgiu a humanidade e é o objetivo e as preocupações do homem na Terra. Porque se nós não tivermos a fé nesta vida futura, como que nós vamos traçar o nosso caminho? Né? Qual seria o sentido para nós buscarmos sempre coisas melhores, estudarmos, né? Querermos ser melhores a cada dia? Se nós não tivéssemos esta fé na vida futura, nós seríamos como uma lâmpada que se apaga, né? E nós temos esse sentido. E a vida futura, ela nos move para que possamos caminhar, para nos esforçarmos a cada dia, buscarmos a felicidade, né? E Jesus, ele traz este reino, que seria um reino de bondade, de amor, né? Que ele traz pra gente essa bondade no coração dele. Quando ele é indagado, né, sobre a realeza dele, se ele é rei, né, nós entendemos que é uma realeza não material, mas sim uma realeza moral, pela bondade, pelo grande exemplo que ele deu a nós, né, de ética, de respeito ao outro, né? Porque a Terra, ela ainda está num momento de provas e expiações. Aqui nós ainda vamos ver muita injustiça, muita violência. Então, claro que uma criatura como Jesus, né, nosso irmão mais velho, ele vai pensar ali nessa vida futura, neste outro plano onde nós vamos partilhar da felicidade. E de que forma que nós vamos alcançar, né, esta vida futura e este reino de Jesus, né, que seria ali um local onde nós vamos, né, ter a bondade e o espiritual sobressaindo o material, no momento em que nós buscarmos a nossa reforma íntima. À medida que nós vamos caminhando, né, nas provas e expiações que nós vamos passando, nós vamos aprendendo. E esta aprendizagem vai dando para nós possibilidades de estarmos bem nesta vida futura. Porque quando nós estivermos nesta vida futura, tudo hoje que nós temos, né, como máscaras, né, tudo que nós transpassamos ser, mas não somos, lá nós seremos, porque não há como escapar de nós mesmos nesta vida futura. Então nós temos que mudar as nossas atitudes e sentir no nosso coração o não querer fazer o mal, não buscar o mal às pessoas, né? Não guardar rancor, né? E ter sempre atitudes que auxiliem ao próximo, né? Que leve, né, a bondade consigo. E aí ele segue falando sobre, né, os nossos aspectos terrenos, né? Nós ainda temos muitas calamidades, nós cultivamos inimigos, né? E nós, às vezes, olhamos para a vida e pensamos que Deus é injusto, que Ele nos castiga, né? Que Ele nos traz sofrimentos. Mas, como a doutrina já trouxe para nós, tudo que nós estamos passando hoje é reflexo do que fomos ontem, né?
nós plantamos essas sementes e infelizmente nós estamos colhendo, né? Ou nós quisemos ali passar por essas dificuldades para sermos melhores, né? Para se superar a cada dia. Nós não temos bem certeza se tudo é expiação ou é prova, porque é dado para nós o esquecimento para que nós possamos ter um recomeço, né? Deus, ele em sua bondade infinita, ele dá para nós a segunda chance e ele ainda dá para que a gente possa recomeçar sem peso em nossas costas, né? Porque se nós soubéssemos, né, que ferimos alguém, que machucamos alguém, nós íamos ter a culpa. E muitas vezes a culpa, ela, ao invés de auxiliar, ela estagna a gente. Ela nos deixa estagnado, ela não nos deixa nos desenvolvermos, né, na caminhada da vida, né? Então, Deus, ele dá para nós essa oportunidade. Se, né, como trazem outras perspectivas, houvesse o céu né, e o inferno, onde estaria a justiça de Deus, né, para conosco? Porque para alguns a felicidade plena é este privilégio e para outros não. Se na Terra há condições diferentes, né, situações diferentes, né, para alguns a bondade ela ainda é mais difícil de ser alcançada do que para outros, né, devido às diferentes condições que a vida traz também. Ainda nós não compreendemos na totalidade todos os desafios a que nós temos que passar, mas nós já sabemos que nós temos duas asas, a do intelecto e a da moral. Nós temos que cultivar o conhecimento, buscar o conhecimento sobre algo, né? Querer, né, se desenvolver, e a nossa moral, que é a reflexão das nossas ações, as nossas ações que têm que ser voltadas para coisas assertivas, né? Para tentar ser melhor a cada dia. Muito se reconhece o espírita pelo esforço que faz para superar a si mesmo em todas as situações. Nós ainda cometemos muitos erros, mas nós sabemos que temos que fazer a correção, que temos que nos repor naquilo. Nós já temos a consciência. Então, é buscar sempre, né? E ir superando as dificuldades e os desafios que vão surgindo, né? Para que a gente possa adentrar esta vida futura melhores, né? Para que a gente possa se sentir acolhido, né? E Deus, ele é tão misericordioso e bom que ele sempre dá chance para que a gente perceba os nossos erros, nos responsabilizemos por eles e procuremos corrigi-los de alguma maneira. E aí, ele segue falando no capítulo sobre essa realeza de Jesus, né? E ele explica um pouquinho sobre o título de rei, né? Que o título de rei não implica sempre num exercício de poder. Ele é dado de forma unânime àquele que seu gênio e uma ordem de ideias quaisquer que domina, né, algum aspecto, né, e está ali à frente do poder, né, ou aquele que é nascido em mérito, né, é nascido ali naquela família e por mérito pessoal, né. Claro que nós vamos recordar, né, quando havia reis, né, porque hoje em dia nós temos a figura do rei, que é apenas uma figura, ela não exerce nenhum tipo de poder, né, ela só tem ali os prestígios
do título, né? E aí, por que ele traz essa questão do rei, né? Para que a gente entenda a diferença da realeza terrestre com a realeza moral de Jesus. Que a realeza moral de Jesus, ela governa após a morte, né? Ela segue, porque ele é. Agora, a realeza terrestre, ela acaba com a vida, né? No plano espiritual não vai haver essas distinções de funções, de títulos, de posições sociais, né? Isso cessa com a vida material. O que fica mesmo para a vida espiritual é essa realeza moral, que é aquilo que nós temos como melhor em nós. Jesus, ele era a figura da bondade e ele detinha o conhecimento. E nós temos que buscar isso a cada dia. E ter esta fé na vida futura é ter esta fé inabalável no futuro, né? E que o sentido da nossa existência é muito maior do que somente cultivarmos o aqui e o agora, né? Então, o acumular bens, né? A preocupação com as coisas fúteis, né? E tudo mais que a vida material traz, de nada vai adiantar, porque vai ficar aqui. O que nós temos que nos, né, focarmos é nessa vida futura, nessa vida espiritual. Então, sempre buscar no nosso espírito estarmos melhor. E a fé nessa vida futura, ela tira de nós este medo da morte, né? Ela deixa esse medo apavorante que nós temos e quebra, porque nós vamos entender que é apenas uma passagem, né? É uma libertação para nós e para o espírito que ali está, né, passando para esta vida futura. Então, é uma forma de a gente não ficar tão enlutado, né? A gente entender e atenuar a nossa amargura, a nossa tristeza, né? Quando alguém querido parte. Pensar que ele vai estar ali melhor do que nós nesta vida futura. Então, ela nos ajuda e nos move para que a gente possa, né, viver mais, valorizar os momentos da nossa jornada aqui na Terra, né? Porque nós temos que cultivar em nós bons sentimentos, né? A paciência, né? Principalmente o amor ao próximo, né? E lidando aos poucos com as decepções, né? Com as agonias da vida, com as tristezas, e lidando com elas e as transformando em combustível para sermos melhores. Porque cada lágrima que nós derramamos hoje é um momento de nós estarmos melhores nesta vida futura. Porque nós vamos estar ali plenos e felizes, partilhando de uma verdadeira felicidade. O orgulho, a vaidade, ela vai ficar aqui na Terra, né? Então, não nos coloquemos na posição de vítimas da vida. Nós não somos vítimas da vida. A vida, ela acontece de acordo com aquilo que nós precisamos, porque nós já temos esse entendimento, né? Lembrando que nós já falamos anteriormente das provas e expiações. Nem sempre nós sabemos o que é prova e o que é expiação, mas nós temos que ter serenidade, temos que ter resignação e ir lutando a cada dia e não nos vitimizarmos, não ficarmos amargurados, com rancor, com raiva, porque quando nós encaramos a vida com revolta, tudo se escurece, tudo fica mais difícil. Existe lá o problema, a dificuldade, mas eu tenho que ter essa serenidade para que eu consiga
enxergar as possibilidades dentro daquele sofrimento. O que aquele sofrimento quer me dizer? Será que eu preciso sofrer tanto? Ou é só temporário aquela situação? Né? Será que vale todo esse sofrimento, toda essa energia que eu estou colocando nesse sofrimento? Ou não? E aí a gente vai aprendendo, compreendendo as situações da vida e nós vamos cultivando o nosso espírito de coisas boas, para que a gente possa adentrar desta vida futura bem e que a gente possa levar no nosso espírito coisas boas que nós realizamos para a humanidade, coisas boas que nós oferecemos para a humanidade, né? O auxiliar do próximo, né? A caridade sempre, né? Tudo aquilo que nós podemos fazer de bom hoje. Então, nós temos que buscar essa força interna para superar o nosso orgulho, a nossa vaidade, superar os prazeres terrestres, né? Os prazeres terrenos, desculpe, e as coisas fúteis, né? Não perder tempo, né? Em situações que só vai fazer mal a nós, né? Intrigas, brigas, né? Tudo isso vai ficar aqui e nós vamos levar apenas o que é importante, que é o conhecimento, né? Que é o fazer o bem. Então lembremos sempre dessas boas palavras que o Evangelho traz, que é a solidariedade, a caridade, a abnegação, a benevolência, a humildade. E tentemos sempre nos elevarmos ao Altíssimo, a fim de que podemos adentrar este reino de Jesus, né? Que este capítulo ele serve como um lembrete para nós, que aqui não vai ser um local para que a gente possa partilhar de felicidade. Claro que se nós trouxermos bons aspectos para a nossa vida, nós vamos sim nos sentirmos felizes e vamos estar bem. Só que nós vamos enxergar ainda os sofrimentos que acontecem, né? Então, nós temos que pensar que tudo isso que nós estamos vivenciando hoje, ele é temporário. E termos esta fé no futuro, porque esta fé no futuro vai nos impulsionar para realizarmos sempre o melhor e buscarmos a justiça, né? Essa verdadeira justiça de Deus e essa felicidade que irá nos aguardar. Então eu quero agradecer a todos que estiveram conosco e agora nós vamos passar para o momento da nossa vibração. Então, amado Mestre Jesus, obrigado por todo o conhecimento que o Senhor trouxe até nós. Obrigado por nos mostrarmos a verdadeira caridade, o verdadeiro amor. Pedimos nesta noite que o Senhor nos ampare, nos enche de força e coragem para o enfrentamento de nossas lutas. Mestre, esteja conosco naqueles dias, naqueles momentos mais difíceis, que possamos elevar o nosso coração, que possamos manter a calma no momento de dificuldade, que o Senhor nos dê lucidez, tolerância, paciência, que possamos sempre respeitar as pessoas, sermos mensageiros do amor, onde quer que nós estivermos. Ajuda-nos, Senhor, a ouvirmos, refletirmos sempre nas nossas ações. Mestre, obrigado pela casa que nos acolhe, pelo alimento que nós temos, pela saúde, por tudo, por todas as bênçãos e todas as flores do nosso caminho. Que possamos enxergar
que apesar dos momentos difíceis, há muitos outros momentos de grande felicidade. Obrigada, Senhor, por cada um deles. Obrigado pela vida que o Senhor tem nos dado, pela oportunidade de sermos melhores. Acolhe, Mestre, os irmãos que estão passando por momentos de aflição nos hospitais, aqueles irmãos que acabam de adentrar a vida maior, que eles recebam auxílio, que aqueles corações tristonhos, enlutados, se sintam amparados. Acolhe, Mestre, os irmãos que estão pelas ruas, que os seus mensageiros de amor estejam com cada um deles. Aqueles que estão desesperançosos, sem um emprego, que estão vendo a sua família perecer, que esses irmãos também sejam amparados, Mestre, e que eles consigam vencer os obstáculos, as dificuldades. Ilumina, Senhor, cada assistido pela Casa da Criança Vovô Nestor, pelos núcleos, cada criança e adolescente. Ilumina também os seus colaboradores, aqueles que estão à gestão, que eles possam ter sempre paz, tranquilidade e amor em todos os momentos. Que seja sempre um local de atendimento e acolhimento para os irmãos necessitados. Mestre, auxilia sempre a nossa vida. Ilumina esse fim de semana que se aproxima. Ilumina a nossa fala, a nossa forma de pensar. Que nós tenhamos sempre serenidade e que possamos aceitar tudo aquilo que nós não temos possibilidade ainda de modificar e que nós tenhamos coragem sempre para o enfrentamento de tudo aquilo que é possível e que a gente compreenda sempre cada pessoa que passar pela nossa vida e que lembremos sempre que só podemos amar e desejar o bem ao próximo. Obrigada, Senhor, por este dia e esteja conosco hoje e sempre. Então, quero agradecer muito a quem esteve conosco, lembrando que também há live aos domingos. Infelizmente, semana passada nós tivemos algumas dificuldades com acesso, então não houve a live da quinta e nem do domingo, mas nós estamos aqui hoje e estaremos domingo presentes também. Então, quero agradecer a todos, né? Lembrando que o centro já está aberto, então nós temos o passe, a preleção no domingo, 9 horas da manhã. Nós temos a palestra pública também, às 10 horas, e a evangelização espírita, que acontece das 9 às 11 horas da manhã também no domingo. Então, estão todos convidados. Tenham uma boa noite.